Boa noite a todas e a todos, boa noite a todas as pessoas. Estamos caminhando já para o final das nossas análises dos contos de Clarice Lispector. Lembrando que essas análises estão relacionadas às 10 doses de Clarice durante o mês de julho desse ano. Para comemorar o centenário de Clarice, nós lemos 10 contos dos 10 primeiros dias de julho. E agora nós estamos aqui propondo uma análise breve para ajudar num start às interpretações desses contos. Para aqueles e aquelas que não me conhecem, meu nome é Leonardo, sou professor de Sociologia do IFAL Santana do Ipanema, um dos coordenadores do projeto, juntamente com o professor Odair Silva. E agora eu vou analisar um conto que foi lido por outro professor do IFAL, o Elton, professor também de língua portuguesa, assim como o Odair. Para aqueles e aquelas que querem assistir às leituras dos contos, eles se encontram no nosso perfil, no IGTV, no IGTV. Não deixem de conferir lá. E agora então eu vou fazer uma análise de um conto que... ouviram? Sobre o silêncio. Interessante que agora, aqui em Santana do Ipanema, acabou de passar um cortejo de uma pessoa falecida por causa do Covid-19. E eu diria que eles fizeram um ruidoso silêncio. É desse ruidoso silêncio que Clarice trata no seu conto, O Silêncio. Durante todo o período de hoje, nós estamos tratando sobre a interioridade, sobre a construção da subjetividade, e talvez agora seja o momento da gente reforçar que para Clarice, a narração dos seus contos, a subjetividade é construída pela linguagem. Então, quando a gente está falando de silêncio, talvez a gente não estava falando de ausência de som. Talvez nós estejamos falando de 3 coisas importantes. Primeiro, a falta que nos constitui. Todos nós somos constitutivos de uma certa falta que nos move. Há um desejo, uma noção de desejo pela falta nos contos de Clarice Lispector. Outro ponto importante é a ausência. Há algo que nos falta, mas há uma ausência enquanto posição do sujeito que nunca é completo. É desse silêncio a partir da ausência que também o conto de Clarice e a narração dele, nos provoca a pensar a partir da interioridade. Então, por exemplo, na minha análise passada, quando eu estava falando das águas da vida, lá da mulher que entrava no mar, é a partir do ponto da ausência, ou seja, da incerteza do que eu sou e a incerteza do que o outro é, que me constitui. É um pouco por aí. E por fim, o vazio, a falta, a ausência e o vazio. O vazio enquanto posição do sujeito, o vazio de que um sujeito que não pode ser completo, porque é pela linguagem que a gente nos compreende e a linguagem ela é incapaz de nos definir por completo. Por mais que eu diga para vocês que eu sou professor do IFAL, ser professor do IFAL diz muito pouco sobre mim, diz muito pouco sobre o meu estilo de ser professor e diz muito pouco sobre a minha subjetividade. E o conto Silêncio, ele trata sobre tudo isso. Se é pela linguagem que a gente se constitui enquanto subjetividade, na relação, como também já foi muito ressaltado aqui, entre o meu eu, o outro e o nós, é a partir do silêncio, então, que constrói uma certa verdade sobre o sujeito, porque é a partir do silêncio que ele consegue olhar para dentro de si. E aí, retomando um pouco o meu começo, o ruidoso silêncio do cortejo, as pessoas que estavam ali, a partir desse silêncio ruidoso de seus corpos que comunicam algo, estavam pensando interiormente sobre a finitude. E aí a gente chega no último tema dos contos claretianos e sobre o conto O Silêncio. A finitude do sujeito, ele o constitui enquanto angústia. O sujeito sabe, apesar de não querer saber, que de uma certa maneira ele irá morrer e que ele é um ser finito no mundo. E aí a gente então encerra o ciclo da subjetividade claretiana do conto O Silêncio. A falta, a ausência e o vazio de sujeitos que se sabem finitos. Então agora eu me despeço,
Falta apenas uma análise para eu terminar as minhas falas aqui de hoje. Eu espero que vocês estejam se divertindo, assim como eu estou se divertindo, e que todos nós agora, em silêncio, no ruidoso silêncio que nos põe enquanto falta, vazio, ausência e finitude, nos pensamos e nos percebemos quem sou eu, o outro e o nós que nos cerca. Um grande abraço, um beijo e até daqui a pouco.